Olá, boa tarde. Meu nome é José Francisco do Prado. Eu faço parte da equipe da Fundação Gorsex, que está elaborando o plano de gestão integrada de resíduos sólidos do consórcio Simvalp. Eu estarei apresentando para vocês a etapa de validação do documento que foi elaborado, que trata da limpeza pública, coleta e transporte dos resíduos sólidos constante do Plano de Gerenciamento Integrado dos Resíduos do Simvalp. Então, começando essa parte da oficina de validação, que trata da limpeza urbana, coleta e transporte dos resíduos nos municípios do Simvalp, eu vou dar atenção, inicialmente, rapidamente sobre a Política Nacional de Resíduos Sólidos. Essa lei ela foi publicada em agosto de 2010 e tem como um dos seus principais objetivos a regularidade, a continuidade, a funcionalidade e a universalização da prestação dos serviços públicos de limpeza urbana e do manejo dos resíduos sólidos. O termo limpeza urbana normalmente é utilizado para um conjunto de atividades que são desenvolvidas pelo município ou por uma empresa por ele contratada, terceirizada, visando as várias etapas da limpeza pública, que é a varrição, a coleta, o transporte e, eventualmente, o tratamento dos resíduos. Pode também estar nessas etapas a reciclagem e a destinação final dos resíduos sólidos urbanos. A limpeza pública, de modo geral, ela visa promover a salubridade do ambiente urbano, garantindo o bem-estar do morador e a proteção ambiental urbana, inclusive prevenindo eventuais doenças causadas por vetores, ratos, baratas e outros insetos, e a ocorrência de enchentes, alagamentos, deslizamentos e assoreamentos, que são provocados pelo eventual acúmulo de resíduos nos sistemas de drenagem e cursos d'água. Então, as bocas de lobo podem ficar entupidas e uma quantidade maior de água é capaz de se acumular e trazer transtornos à população. E outro aspecto importante da limpeza urbana é a demonstração de cuidado com o ambiente urbano. A gente entende que uma cidade limpa é uma cidade bem cuidada, as pessoas têm o prazer de viver naquele ambiente que tem uma certa característica de limpeza. Bem, foi diagnosticado durante a elaboração do plano, né, situações diversas com relação à limpeza pública, né? Então, a varrição, por exemplo, que é uma etapa da limpeza pública, normalmente é feita de forma manual. Mas há situações nos municípios integrantes do Simvalp que existe a limpeza mecânica, né? Por meio de máquinas e equipamentos que fazem a varrição das ruas. A cobertura da varrição ela é variável. A Caiaca, por exemplo, no levantamento, indicou que 30% da varrição do ambiente urbano tem varrição. Matipó, 70%, Pedra do Anta, 80%, Cajuri, 85%, Mariana e Oratório chega a 90%, Ponte Nova, 95%, e os demais municípios, né, que fazem parte do Simvalp, chega a 100% a cobertura da varrição, né? Ouro Preto, por exemplo, é um caso que aponta nessa direção.
A frequência da varrição é considerada adequada nas áreas centrais e problemática nas regiões mais afastadas e nas periferias e nos bairros periféricos, né? A disposição dos resíduos da varrição é a mesma que se faz para os resíduos sólidos domésticos, né? Então, vão normalmente para aterros, mais comumente lixões, né? E outros tipos de dispositivos de recebimento de resíduos. Os resíduos da poda e da capina são dispostos de forma inadequada, né? Normalmente, utilizam áreas de disposição irregulares, aterros de resíduos de construção civil, estações de transbordos não licenciadas e até em lixões. 13% dos municípios utilizam áreas licenciadas e 18 deles destinam à compostagem, né? Assunto que será abordado mais adiante nessa oficina de validação. Os veículos utilizados para a coleta dos resíduos sólidos urbanos são considerados adequados, mas percebe-se pelo diagnóstico a necessidade de investimentos e modernização na frota própria para esse tipo de serviço. Também foi verificado que os mesmos veículos são utilizados para a coleta dos resíduos sólidos domésticos, né? E esses veículos são caminhões basculantes, caminhonetes, caminhões 3/4 ou também compactadores. Então, essa é a situação diagnosticada, que demonstra um panorama geral dos municípios do Simval. Bem, a equipe discutiu, apresentou propostas e indicou soluções, né, que serão apresentadas de maneira sintética a partir de agora. Bem, quais são as propostas? Melhorar a cobertura do serviço de varrição e garantir a frequência adequada para a realização. Buscar cobrir 100% da área urbana na sede e também nos distritos. Aumentar a eficiência da varrição e capina, tendo uma frequência mínima de 15 dias, isso para evitar que os ervas daninhas, capins e outros tipos de vegetais não interessantes no ambiente urbano sejam eliminados, né? Outro ponto importante é a implantação de coletores públicos adequados em todas as praças, nos pontos de ônibus e em ambientes com maior fluxo de pessoas. É necessário também definir uma frequência adequada de serviços de limpeza, tanto de praças como nos jardins, né? E indica-se investir no método de varrição mecanizada mediante equipamentos, óbvio, próprios para aqueles municípios que têm mais de 20 mil habitantes, né? E ponto importante é garantir os serviços de limpeza da rede pública de drenagem, obviamente para evitar, em épocas de chuva, né, que aconteçam enchentes e outros tipos de problemas para a população. Bem, as responsabilidades e atribuições dos municípios e os prazos, né? Quais seriam as responsabilidades dos municípios do Sinvop com relação à questão da limpeza pública, né? Então, melhorar a cobertura dos serviços de varrição e garantir a frequência adequada de realização, tendo como prazo de início, né, o 2021, e o prazo final de execução é 2028, né? E, obviamente, continuar daí para frente, né, com uma cobertura mais adequada do serviço de varrição. Cobrir 100% da área urbana e nos distritos, né, com início em 2021 e término da execução em 2028.
aumentar a eficiência da varrição e capina, com frequência mínima, como foi falado, de 15 dias, de 21 até ano de 2024. Implantar coletores públicos adequados em todas as praças, pontos de ônibus e em ambientes com maior fluxo de pessoas, tendo início em 2024 e terminando isso em 2032. Né? E definir uma frequência adequada do serviço de limpeza de praças e jardins, né? Sendo prazo de 2021 até 2024. Quais são as responsabilidades e atribuições do Sinvalp nesse tema, né? Que é a limpeza? Bem, quais são as principais metas? Oferecer treinamentos periódicos aos municípios, visando melhorar os serviços de limpeza, tendo como prazo de início 2021 e prazo máximo de execução 2024. Realizar o cadastro e mapeamento em banco de dados georreferenciado do sistema de coleta de resíduos sólidos urbanos entre 2021 e 2024 e elaborar um cadastro e metodologia de registro de pontos viciados de lançamento irregular de resíduos, de poda e capina e outros tipos de materiais, né? Entre 2021 e 2022. Né? Bem, indo para o outro tema, que é a parte da coleta e o transporte dos resíduos, é necessário explicar de maneira bastante rápida, né? O que significa coletar resíduos, né? Todo mundo tem uma noção, mas vale a pena apontar para você. Então, coletar significa recolher o lixo acondicionado por quem os produziu para encaminhá-lo, mediante transporte adequado, a uma possível estação de transferência, a um eventual sistema de tratamento ou à disposição final. Isso é uma definição do Instituto Brasileiro de Administração Municipal de 2001 e é muito simples e fácil de entender, né? Então, coletar significa recolher o lixo exposto pelos habitantes mediante sistema adequado de transporte para um determinado local, né? À disposição final. A coleta dos resíduos, né, e o transporte são a base do serviço e não o todo do processo de gerenciamento dos resíduos domésticos de um município, né? Normalmente as pessoas, de modo geral, entendem que o serviço de limpeza envolve só a coleta e o transporte. Esses apenas são a base de todo um sistema complexo de gerenciamento dos resíduos, né? Bem, qual foi a situação diagnosticada para a coleta e transporte nos municípios do Sinvalp? O tipo de coleta executada é a manual, né? A forma de acondicionamento dos resíduos antes da coleta se faz principalmente em recipientes e sacolas plásticas, que é uma maneira tradicional que se faz no Brasil, né? A população média atendida pela coleta no Sinvalp é de 92%, uma boa faixa, então, da população é atendida pela coleta, né? A periodicidade da coleta na área urbana é considerada adequada, né? A frota dos equipamentos é geralmente inadequada, com a necessidade de investimentos, atualizações e modernizações, né? E a coleta nos distritos é insuficiente e, podemos dizer, ausente nas comunidades rurais. Então, um problema sério no Sinvalp é a questão dos resíduos nas zonas rurais. As propostas, né?
Então, são várias propostas, as principais metas que estão estabelecidas no documento. Está como as mais importantes é universalizar a coleta convencional dos resíduos em todo o território do Sinvalp, tanto na sede dos municípios, nos distritos e comunidades rurais. A ideia é começar isso em 2021 e se estender a coleta a todas as regiões dos municípios até 2028. Implantar a coleta por containers na sede dos municípios entre 2021 e 2028. Adequar a frota de veículos destinada à coleta convencional, de acordo com as necessidades de cada município. Então, o prazo seria de 2024 a 2030. Garantir a regularidade do serviço na coleta, na sede, inclusive com definição adequada de frequência nos distritos e áreas rurais. Isso de 2024 até 2032. Fiscalizar e eliminar pontos viciados, os chamados pontos clandestinos de lançamento de resíduos irregulares nos municípios, né? Isso de 2021 a 2024. E promover ações continuadas de informação e orientação da população sobre as melhores formas de acondicionamento de resíduos e da necessidade corrente de obedecer os horários de coleta. Isso seria feito de 2030 a 2050. Coleta, transporte em áreas rurais. A situação diagnosticada. Percebeu-se que há um isolamento de algumas comunidades rurais e que isso dificulta ou impossibilita a coleta de resíduos domésticos, né? De certo modo, os resíduos na região rural e principalmente nas áreas isoladas, é um problema sério que precisa ser resolvido. Os municípios não dispõem de veículos adequados ou adaptados para a coleta rural, sendo, na maioria das vezes, utilizado mesmo para a coleta urbana. Geralmente, não há pontos de entrega voluntária de resíduos para o atendimento da comunidade rural. E a coleta de embalagens de agrotóxicos e produtos veterinários funciona de maneira adequada, porém, ainda não é monitorada e nem fiscalizada, né? Então, essa seria aí a situação geral da coleta e do transporte dos resíduos nas áreas rurais, né? As responsabilidades dos municípios para essa situação. Bem, procurar atender plenamente a zona rural com coleta regular de resíduos de 2021 a 2028. Instalação e manutenção de postos de entrega voluntária em todas as comunidades rurais, 2021 a 2028. Dispor de veículos e equipamentos e de equipe de coleta adequados para o atendimento a essas áreas rurais, 2024 a 2028. Destinação de rotas de coleta eficiente ao atendimento pleno da área rural dos municípios, 2021, 2024. Incentivar a participação da população rural quanto aos procedimentos de segregação e descarte de resíduos, 2021 a 2024. E incentivar a atuação das associações e cooperativas de catadores para atuarem também na área rural. Isso seria feito em 2021 e 2024. Né? Bem, qual seria a responsabilidade do Sinvalp nessas questões, né? Então, na
verdade, o Sinvalp teria um papel de supervisão e gestão, né? O atingimento das metas de coleta e transporte dos resíduos, estabelecidas no plano integrado de resíduos sólidos dos municípios de Sinvalp, deverão ser supervisionadas pela equipe técnica do Sinvalp. Então, de maneira geral, isso que há de se apresentar de forma bastante simplificada a questão das propostas para a limpeza, o transporte e a destinação final dos resíduos sólidos dos municípios do Sinvalp.